Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa sobre o exercício físico, os 8 remédios naturais. Estamos aqui para mais um dia 23 de setembro, às 7h07 da noite. Então, boa. Agora estamos ao vivo também no Instagram. Tivemos um Certo. detalhezinho. Gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na roda de conversa sobre os 8 remédios naturais. O Vida 10, nós do Vida 10 ficamos muito felizes com a presença de todos os participantes e hoje nós estamos aqui recheados de um monte de gente super legal e quero apresentar um pouquinho cada um deles. Primeiro, a nossa anfitriã, né, a Dirce, a organizadora e a idealizadora do Grupo Reis. Quero apresentar também a nossa psicóloga. Ela tem uma clínica, um consultório particular dela, e ela é mestre em promoção da saúde, e ela faz projetos para mudança de hábitos. Olha que legal! E estamos aqui também com o José Rodrigues. Ele é graduado em enfermagem, ele faz parte do grupo de pesquisa sobre saúde mental e também é monitor de histologia. E ele faz análise de estilo de vida de adultos e de idosos. E também a nossa convidada super especial de hoje, a Júlia Viana, a nossa fisioterapeuta, docente na Faculdade Adventista da Bahia, especialista em fisiologia humana e atua na área de saúde da mulher. E, né, eu, Renata Cunha, que estou aqui, né, ajudando meu irmão, que é o idealizador, que é o Marcelo Cunha, que é o idealizador do projeto Vida 10, formando todo o conceito, né, do Vida 10. Então, hoje, né, vamos começar a nossa roda de conversa sobre os 8 remédios naturais. Quero deixar a palavra para o meu irmão, né, o Marcelo Cunha, para falar um pouquinho sobre os 8 remédios naturais e sobre o exercício. Marcelo, é com você. Agradeço aí a presença de todos, da Mônica, da Júlia, da Dirce, do José, da Rê, mais uma vez aí, que vai embalar com a gente. Então, é um privilégio a gente estar aqui todos juntos, né? Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui um material. Como a gente falou no outro, né? No outro dia da nossa roda de conversa sobre nutrição, a gente apresenta um pouco de textos do livro A Ciência dos 8 Remédios Naturais. Agora foi. Beleza. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, lembrando que a gente está aqui no dia 23 de setembro. Então, tem toda a agenda aí até novembro. A gente vai ter também com o Sebrae. Então, hoje o tema do exercício. O próximo a gente vai falar sobre a água, dia 30 de setembro, na próxima quinta, sempre às 7h07. Hoje o tema é sobre o exercício, dia 23 de setembro. Então, a gente tira como base desse livro aqui, que é A Ciência dos 8 Remédios Naturais. A gente já apresentou para ele na outros organizadores, que é o Fábio e a Gina. Foi realizado pela Unaspres, está na primeira edição de 2019. E ali tem um texto base também que serve, que está no livro A Ciência do Bom Viver, que fala ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. São considerados os verdadeiros remédios. Então, essa união desses 8 princípios, né, desses 8 remédios naturais, é sobre isso que a gente vai conversando nesses dias, e esse texto veio do livro Ciência do Bom Viver. Aqui está o link desse livro, do Ciência dos 8 Remédios Naturais. Se alguém quiser adquirir, depois a gente deixa ali para vocês. E hoje o tema é sobre o exercício. Então, esse livro, né, que a gente falou aqui, ele tem um capítulo lá que fala sobre o exercício, que foi realizado pela Natália Cristina de Oliveira Vargas e Silva. Então, o que ela falou, né, pesquisas científicas, artigos que falam sobre o exercício.
Então, um primeiro ponto desse livro ali, que eu achei bem interessante, ele começa dando opa, vou voltar aqui, a definição de 3 tipos de características. Opa! O exercício, a atividade física e o esporte. Então, o que fala sobre atividade física? A diferença desses 3, né? Eles são diferentes. Atividade física pode ser compreendido como qualquer movimento corporal que resulte em gasto de energia. Então, é qualquer movimento, e isso ele seria o mais básico de tudo, é a gente ser ativo fisicamente. Agora, o exercício, ele é um pouquinho mais além, ele tem uma programação ali dentro. O exercício é uma atividade física planejada, estruturada, repetitiva e realizada com propósito. Então, olha que legal, o exercício ele é um pouquinho mais além da atividade física, que é só você ser ativo no seu dia a dia. E o esporte, que também é um tipo de atividade física, deve ser compreendido como uma atividade competitiva. Então, o esporte tem a parte da competição, um esforço físico vigoroso. Então, aí a gente teve uma base dessas 3 definições. Atividade física, qualquer tipo de atividade, né? Ser ativo. O exercício é algo mais programado, com dias, metas, planejamento, propósito. E o esporte, competição. E isso traz dentro desse gráfico aqui. Então, ele mostra a atividade física, que foi elaborado pela Natália, que foi autora do livro, desse capítulo. Então, traz a atividade física como um todo, o exercício dentro desse centro de atividade e o esporte como algo mais à parte também. O que falou desse livro também? Falou sobre o exercício físico como um componente do estilo de vida saudável. Então, o exercício, pesquisas, né, que dizem que é possível afirmar que um estilo de vida saudável prolonga a vida e reduz a mortalidade por várias doenças. Há fortes evidências de que quanto maior o tempo de exposição ao estilo de vida saudável, maior a longevidade. Então, o exercício está naturalmente com muitas pesquisas científicas tendo esse benefício em relação à longevidade e mais saúde. Separa também em 4 os princípios da aptidão física, como a resistência cardiovascular, a força muscular, a composição corporal e a flexibilidade. Então, ali traz detalhes sobre esses 4 pontos. Também os tipos de exercício, ali no livro detalha, então fala do exercício aeróbico, o do exercício resistido, o de alongamento e de equilíbrio. Então, aeróbico é capacidade mais aeróbica, caminhada, corrida, uma bicicleta, algo que faz você suar. O exercício resistido ele tem mais voltado à musculação, ao treino de força, o alongamento para trazer ali flexibilidade e o equilíbrio, trabalhando ali para ter essa harmonia, os tipos de exercício para se realizar. Também ela criou uma pirâmide da atividade física, que eu achei bem interessante também. Então, a base dessa pirâmide, diariamente, com os exercícios que a gente faz. Seria aqui a atividade física. Cuidar do jardim, subir escada, em vez do elevador, caminhar, uma bicicleta. Depois, um pouquinho mais acima, 2, 3 vezes por semana, o exercício aeróbico. Então, correr, pedalar, atividades recreativas. Um pouco mais acima, de força e flexibilidade. E acima, evite períodos prolongados em frente à TV, celular ou jogos eletrônicos. Isso eliminando o sedentarismo. Então, aqui ela trouxe essa pirâmide, né, da atividade física, algo que está nesse livro também. E depois finaliza com os benefícios em 3 pontos. O benefício para a saúde física, então aqui a parte metabólica, a obesidade, ele tem esse benefício. Também o benefício para a saúde mental, o exercício é uma ferramenta eficaz aí para prevenir e tratar distúrbios de saúde mental, então também tem esse benefício. E também em relação à qualidade de vida como um todo, né? Aos sistemas de valores, a percepção do indivíduo e ter mais qualidade de vida. Então, são esses pontos que esse livro traz. E na consideração final, traz ali alguns pontos como exercício sendo eficaz, exercício é tão eficaz quanto muitos tratamentos médicos, né? Estão falando que, do mesmo jeito que tratamento, o exercício tem muitos benefícios. O estilo de vida ativo traz inúmeros benefícios, que nem a gente viu aqui.
E muito importante, que a gente pode conversar bastante, e a gente vai falar muito sobre exercício no Vida 10 como um todo, mas estratégias motivacionais devem ser incorporadas. Então, entender racionalmente um motivo para a ação, né? A motivação para realizar exercício. Esse é um ponto bem importante na consideração. Aí aqui tem as referências e a gente agradece por esse dia, que é um resumo do que esse livro trouxe sobre o exercício. Daí agora a gente vai para a nossa roda de conversa, para ter mais informação, e o bate-papo aqui para a gente compreender melhor esse atividade física, exercício, e agora a gente vai aos nossos especialistas. Abraço a todos. Gente, realmente o exercício ele é transformador de vidas, né? Eu comecei a praticar atividade física faz pouco tempo e realmente eu tenho mais disposição, mais ânimo, mais vontade de fazer as coisas, mais vontade de brincar com a minha filha. Consequentemente, estou dormindo melhor. É realmente maravilhoso e ele é realmente transformador de vidas. E eu acho que ele é um dos principais remédios naturais, assim, para você renovar mesmo e mudar o seu estilo de vida, né? Porque através dele você, consequentemente, vai mudando também a sua alimentação, vai dando mais importância para o sol, para a água. Então, assim, ele é a porta de entrada, sabe? Ao meu ver, assim, para uma super mudança de estilo de vida, de uma vida mais gostosa, de uma vida mais prazerosa. Então, hoje a gente vai estar aqui discutindo um pouquinho sobre um pouquinho de tudo, né? Sobre o exercício. Dirce, você quer falar alguma coisinha aqui? Se apresente para o pessoal. A Dirce é a nossa organizadora, né? Ela que organiza o Grupo Reis. E Dirce, queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente. Eu só quero parabenizar o Vida 10, né? Você, o Marcelo aí, pela iniciativa de promover encontros tão agradáveis, onde a gente pode tirar dúvidas uns com os outros, pode aprender, né, uns com os outros, e também promover esse momento gostoso. Então, agradecer a vocês por esses momentos e dizer que a gente está aqui para aprender junto. Sim. É uma delícia mesmo. A roda de conversa passada, que foi da nutrição, nossa, aprendi um monte de coisa. Então, vamos começar a nossa roda de conversa sobre o exercício. E a primeira pergunta vai para o José Rodrigues. José, quero que você fale um pouquinho e a pergunta é a seguinte: para quem está começando e querendo começar uma atividade física, qual é o melhor exercício a ser realizado? E também uma pergunta sobre qual é o melhor horário de estar realizando essa atividade. Boa noite a todos. Já fui aí apresentado. Primeiramente, agradeço pelo convite. Quem está começando agora precisa ter, na verdade, em mente, né, que o exercício físico ele vai afetar a sua vida como um todo, assim, em todas as áreas, não só a parte física, mas como já foi comentado, a parte emocional, né, questão de ansiedade, até a parte espiritual, ela influencia, né, para quem é cristão ou para quem crê também. Sobre a questão de melhor horário e qual melhor atividade, vamos começar por qual melhor atividade. E eu diria assim que atividades aeróbicas são aquelas atividades que você não vai começar assim tão forte para que você de repente não sinta dores e daqui a pouco já pare de fazer o exercício físico. Então comece com atividades mais leves. Primeiro se prepare
coloque, se vai fazer uma caminhada, uma corridinha, então coloque aí um calçado confortável, para não trazer danos, sendo que o próprio exercício físico já é um remédio, né? Então a proposta dele é de fazer bem, e de fato ele faz. É sobre a questão de melhor horário, claro, né? A gente de repente pensa logo ali naquele período da manhã, para as pessoas já fazer atividade física, tomar um banho e já começar aí o seu dia com tudo. Porém, tem muitas pessoas que não se encaixam nessa realidade. Algumas pessoas que saem de casa às 4 da manhã, às 5 para o trabalho, e o horário que ela pode é simplesmente à noite. E por isso vai deixar de realizar? Não. Então, é o horário que você tiver disponível. Vai lá e faz. Na academia, num parque próximo. Não tem um parque, não tem academia. Tem a rua de casa. Então, vá, caminhe na rua. Não, o importante é realizar a atividade física. Ai, que legal, né? Então a caminhada realmente é maravilhoso, né? Qualquer um pode fazer, a qualquer momento ela pode fazer a sua caminhada, né? Desde ir comprar alguma coisa na padaria ali do lado, vai caminhando, né? Para quem não quer começar a andar andando muito, né? E, Eu né, costumo como a dizer, gente fala aqui, né? Cada passo ao seu passo. Um dia você está andando uma volta no quarteirão, outro dia você está dando duas, e, né, o progresso ele vem acontecendo. Pode falar, Dirce. eu costumo dizer assim, que se você está liberado para andar, você não tem limitação para andar, você está liberado para caminhar, para fazer a caminhada. Porque não existe assim uma contraindicação, a menos que você tenha que fazer repouso por recomendação médica. Senão, você está liberado para fazer sua caminhadinha tranquilamente, usufruir do sol, usufruir do ar puro, da meditação, toma um bom copo de água antes de ir, na hora que volta, né? Ou leva a garrafinha junto. Né? Se tiver um amigo para caminhar junto aí também, já faz uma Mais socialização. gostoso ainda, né? Então, é bem prazeroso. É bem prazeroso mesmo. Que gostoso. Outro dia, alguém estava me contando sobre uma senhora, assim, já de idade, que ela se poupava muito. Ela não gostava de caminhada porque a ideia era, olha, se eu vou fazer caminhada, eu vou estar desgastando os meus ossos, minhas articulações, e aí ela se poupava de realizar a caminhada. Eu estou aqui num Prefiro laboratório evitar a fadiga, né? Isso, evitar a fadiga. E eu estou aqui num laboratório de histologia, onde a gente observa algumas células. Aqui atrás tem um microscópio. E aqui a gente observa uma célula chamada osteoblastos, e essa célula ela trabalha nessa atividade de mineralizar, de fortalecer os ossos, e ela é estimulada quando? No exercício físico. Que massa. E agora, É boa, hein? eu vou perguntar para a nossa fisioterapeuta, Ju, quais são os cuidados que a gente deve ter ao praticar uma atividade física? Quais dicas e quais conselhos você dá para a gente ter essa atenção extra em começar essas atividades? Então, obrigada, agradeço já pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E aí, dando continuidade, né, à nossa conversa sobre a questão dos nossos cuidados, como a gente tem que pensar, né, como o Marcelo fez um resumo do capítulo do livro, fala ali sobre exercício, atividade e esportes, né? Então, a gente sabe essa liberação, a maioria das pessoas pode fazer uma caminhada, mas o que a gente já orienta também é que a gente observe, cada um deve observar os seus limites, né? Então, quando falamos de cuidados, a gente precisa pensar, se é uma pessoa que está há muitos anos, talvez, sem ter um acompanhamento médico regular, a gente orienta que passe por um clínico, que faça um check-up ali inicial, apenas para ver, talvez, qual é aquela pressão arterial daquela pessoa
de repouso, né? Será que ela não tem uma doença ali silenciosa, que não está demonstrando nenhum sintoma? Então, ter essa atenção, né? A gente sempre recomenda ter esse aval médico, e buscar uma atividade que você se comprometa. Então, não adianta, às vezes, mudar muito as modalidades, né? Inicia com a caminhada vai aumentando a distância, o tempo de que você está caminhando, mas sempre observando o limite. Então, não fazer nada que vá além da sua capacidade inicial, sabendo que o corpo se adapta, né? Então, como o colega falou sobre a questão das células que vão se renovando pela atividade física, o corpo como um todo vai se adaptando. Então, talvez hoje a pessoa não consiga caminhar um pouco mais, mas com o tempo vai conseguir. E aí poderá também mudar a modalidade. Às vezes as pessoas cansam, né, de caminhar apenas, quer fazer outra atividade. Então, dar tempo, de fato, para o corpo passar por essas adaptações. E aí buscar essa modalidade de forma individual, né? Seja, pode até ser um grupo, algo que faça bem a pessoa, mas mesmo que seja em grupo, cada um tem um limite e a gente precisa respeitar isso, né? Outra dica que a gente pode pensar também é na amplitude do movimento. Né? Às vezes você entra para fazer uma academia, às vezes não está ali naquele momento, é sempre bom ter uma pessoa por perto, um profissional da educação física orientando, se a pessoa parte logo para uma musculação, por exemplo, né? Mas se não tiver alguém orientando ali do lado, ter cuidado com a amplitude do movimento, não forçar demais a articulação para não lesionar. Então, a gente precisa pensar nesses cuidados, né? Dar tempo, sim, o corpo se adapta. Um dia a gente pega 1 quilo, no outro dia pega 2, e aí vai aumentando aos pouquinhos. Essa é uma orientação inicial mesmo, para quem quer sair do zero e dar início a essas atividades. E é o que a gente Senão vai parar na fisioterapeuta depois, né, Júlia? Exatamente. É o que a gente fala, né? Essa parte de você curtir pequenas conquistas. Isso faz toda a diferença, né? Isso. Você primeiro, nossa, conquistei, eu não fazia nada. Agora eu dei a volta no meu quarteirão, olha que delícia. E no outro dia você vai conseguir dar 2 voltas, ou na outra semana. Então você também contar vitória, né? Dessas pequenas conquistas. Uma vez você pega para fazer polichinelo, você consegue fazer 10 polichinelos, né? E, consequentemente, não consegue fazer as 10, mas com o tempo você vai conseguindo. Primeiro você consegue 3, depois 5, depois 7, até que consegue as 10, né? Então, né, essa conquista diária e essa conquista de degrauzinho em degrauzinho, ela precisa ser muito levada em consideração e a gente trabalhar essas pequenas conquistas, né? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Eu ia resumir isso que você falou. Só o que a Renata falou sobre as conquistas, eu digo assim, vencer não é chegar em primeiro lugar, vencer é não desistir, para mim é isso, né? Mas fale, José, também. Sim, também sobre esse ponto aí de comemorar as pequenas conquistas. Tem pessoas que elas gostam muito de um docinho, algo nesse sentido, eles se sentem bem e também pudera, né? Esse tipo de recompensa de docinhos libera os hormônios como dopamina, né, serotonina, os hormônios do prazer, e a pessoa ao comer, ela se sente bem, aquela sensação de prazer. Porém, você comemorar as pequenas conquistas também libera esses hormônios do prazer e você vai se sentir bem. Então, você pode trocar uma coisa por a outra e comemorando nessas conquistas. É isso mesmo, é muito. Eu realmente estou comemorando as minhas pequenas conquistas. Eu que agora estou praticando, né, atividade e até quero fazer agora um convite especial para todo mundo aqui. Quero convidar todo mundo para entrar na nossa realidade virtual. Lá a gente tem uma academia virtual super legal que o meu irmão desenvolveu todos os treinos de alongamento, sensório motor, o treino Vida 10, o aeróbico intervalado. Então, todo mundo que entrar na nossa realidade virtual vai até a nossa academia
e lá vocês podem praticar os exercícios a hora que vocês quiserem e quando vocês quiserem, e tudo gratuito e tudo online. Então, quero convidar todo mundo para se cadastrar lá na nossa realidade virtual, que vocês vão amar. E a nossa próxima pergunta vai para a Mônica, nossa psicóloga linda, maravilhosa. Mônica, a gente sabe que a atividade física ela faz muito bem para o nosso corpo, da disposição, da energia, da vitalidade, né? Enche o nosso corpo de células novas, né? Que nem o pessoal está falando, né? Ajuda na formação dessas células. Então, ela faz muito bem para o nosso corpo. O que você, como sendo psicóloga, explica um pouquinho para a gente como que ela faz bem também para a nossa mente, né? Para as nossas sensações. Então, explica um pouquinho. O exercício faz bem para o nosso corpo e como que ela faz bem também para a nossa mente. Boa noite para todos. Quero agradecer o convite também e agradecer aqui estar junto com profissionais tão competentes, viu? Muito obrigada. Vamos lá. Sim, o exercício físico, ele faz parte, ele é intimamente ligado aos aspectos psicológicos, tá? Em relação à autoestima, em relação às relações sociais, o pertencimento, a preservação da cognição, a melhora do foco. Os exercícios aeróbicos, por exemplo, melhoram a memória. Então, nós temos muitos aspectos psicológicos que melhoram ao exercitar o corpo, a dar um movimento ao corpo. Efeitos físicos também, eles têm um efeito, o exercício físico, ele dá um efeito imediato para a saúde, no sentido de aumentar a confiança, dar estabilidade emocional, a independência, porque o exercício físico, ele leva a pessoa à autonomia não só dos movimentos, como também da parte psicológica, parte emocional, porque quando ele se relaciona com o outro e com ele mesmo, ele se expande, ele amplia a capacidade dele, né, de se ver, de ver o outro e ver o mundo. Então, isso é como se fosse uma limpeza cerebral, né? Como uma limpeza da mente. Então, o exercício físico, ele promove essa saúde. Ele também gera satisfação sexual. Então, assim, quando muitos casais, muitas pessoas acabam, assim, tendo muitas reclamações nesse nível, né, da satisfação sexual. Então, assim, o exercício físico, ele eleva, né, toda a possibilidade de uma pessoa mais integrada, sabe, mais interativa consigo mesmo e com o outro. Então, ela vai, com a elevada autoestima, ela também vai se relacionar muito melhor com o seu companheiro, com a sua companheira, né, em termos de conversa. Então, assim, a mente ampliada é uma mente também que consegue ver no outro as qualidades que ele tem. Então, o exercício físico também eleva essa capacidade de relacionamento e gerando, então, como consequência de todo um relacionamento afetuoso, amoroso, de companheirismo, de parceria. Então, eleva também, consequentemente, a satisfação sexual na intimidade. Também eleva a eficiência no trabalho, tudo gerando uma mente mais limpa, mais saudável, mais purificada, vamos dizer assim, né?
eleva também a disposição, como a Renata estava falando, né? Começou a fazer os exercícios físicos, então sente mais energizada, sente mais disposição para fazer as coisas, para o trabalho, não é? Para se relacionar. Para tudo, né? Para tudo, para brincar com as crianças, para ver essas crianças, não é? Porque uma pessoa que ela está com o corpo parado, a mente parada, ela não vê nem a si mesma nem o outro. É difícil mesmo, né? E aí também, em contrapartida, não é? Ela traz também a diminuição dos aspectos da ansiedade, da depressão, do estresse, das fobias, né, os medos exagerados a coisas, né, a sair de casa, a andar na rua, medo de assalto, medo de tudo, né, inclusive em São Paulo é uma cidade grande e a gente sabe que resultados de muitos assaltos, então as pessoas ficam amedrontadas. Então, assim, quando ela se entrega para o exercício físico, esse estado mental de medo, de ansiedade, de estresse, ela é reduzida consequentemente, tá? Também a diminuição da desorganização mental, né? E transtornos de caráter, e aí vai. Então, o Nedley, por exemplo, em 2018, ele apresenta, além desses benefícios, ele apresenta outros benefícios, como a melhora dos hábitos alimentares, os benefícios, a melhora da condição, né, cardiovascular, que os colegas vão falar, não é? O relaxamento e a respiração profunda também, a diminuição, inclusive, do consumo de bebida, consumo de cigarro, o consumo de cafeína. Então, assim, o exercício físico, ele atua de uma maneira muito excepcional no cérebro. Por exemplo, tem uma pesquisa com 1.200 residentes idosos de asilo, demonstrou que o risco de ficar incapaz diminui 7%, tá? A cada hora adicional que a pessoa gasta com atividade física. Aqui, no caso, é idoso, então, atividade física, mas tem muitos idosos que também correm, né? Não só caminha, que corre, que tem uma energia, uma disposição. Então, essa pessoa, além disso, o risco dele, ou então, vamos dizer, a longevidade dele aumenta muito mais, né? Uma outra pesquisa mostra, né, com idosos também na faixa de 80 anos, eles fazendo 5 atividades diárias e diferentes, tipo exercício intenso, caminhadas de lazer, andar, ficar de pé, sentar, então levanta, senta, ele aumenta a capacidade de maior foco mental, maior atenção mental nas atividades que ele tem que resolver, que eles têm que solucionar ou fazer. E também elevando a capacidade de memória, de raciocínio. Então, o exercício físico, como a Renata falou, não é? Só eleva a nossa capacidade de estar bem, de ter um bem-estar geral, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Só benefício, né? Só benefícios, só benefícios. Gente, então, né, a gente consegue ver o quanto é importante praticar atividade, né? O quanto é bom, o quanto faz bem para a nossa mente, para o nosso corpo. E agora eu quero fazer uma pergunta especial para a Júlia e perguntar o seguinte, ela como fisioterapeuta vai conseguir responder super bem essa pergunta. Os exercícios, Júlia, eles podem melhorar as nossas dores no corpo? Dor nas costas, dor nos pés,
né? Como que é essa ligação das nossas dores com a atividade física? Então, Renata, assim, as pessoas pensam que quando a gente está com alguma dor, a dor, ela, de fato, nos limita, né? Pode realmente nos trazer uma vontade mesmo de estar mais parado, mais recluso. E, assim, as pessoas associam a dor a essa questão da imobilidade, né? Do dizer assim, eu vou ficar parado para até que melhore a minha dor. E, na verdade, poucos são os casos, de fato, que as pessoas têm prescrição para estarem imóveis, de imobilidade no sentido de estarem restritas ao leito. Inclusive, pacientes que estão restritos ao leito, talvez um pós-operatório, por exemplo, que precisa ali ter um tempinho de repouso, antes de 12 horas depois da cirurgia, já tem um fisioterapeuta ali no leito trabalhando a mobilidade. Então, quando a gente fala de melhorar dor, a gente vai associar, sim, ao exercício, à atividade física de alguma forma. Então, na fisioterapia, a gente tem um recurso que a gente chama de cinesioterapia. A cinésio, ela vem justamente do movimento, então é a terapia através do movimento. Então, é óbvio que a gente vai graduando essa atividade de acordo com a necessidade, de acordo com a indicação daquela pessoa. Então, tem que ser um trabalho específico, um trabalho bem individualizado, mas, como eu falei até agora atrás, é praticamente nula a possibilidade da pessoa precisar ficar em repouso 100%, tá? Então, sim, a atividade vai ajudar nos quadros de dor. Inclusive, existem quadros de que a pessoa está em repouso, ela acredita que está em repouso, mas a musculatura está ativa. E são esses quadros que a gente observa muitas pessoas relatando dor. Ah, eu consegui descansar, eu consegui, às vezes, até dormir um pouco mais, mas levantei me sentindo dolorida. O que é isso, né? Você pode até estar em repouso, o corpo pode estar parado, mas o músculo, ele pode não ter recebido ali um tratamento adequado e ele sim vai demonstrar um quadro de dor, certo? Então, a gente tem que pensar sim que essa musculatura, quando ela fica nessa posição parado muito tempo e gera essa dor, a gente associa esse quadro a uma busca, por exemplo, de fugir dessa situação. Então, o músculo está tão ativo como se ele estivesse ali num fator de proteção. Isso também gera dor, então vira um ciclo vicioso. Então, a gente precisa interromper esse ciclo, sim, da dor, introduzindo o exercício. Claro que a gente dá um conforto para a pessoa que está sentindo uma dor, que seja nas costas, joelho, quadril, etc. Nós vamos dar um alívio, pode ser um analgésico não farmacológico, então a gente pode utilizar a crioterapia, ou a termoterapia, que é por aquecimento, uso de água, outras terapias que podem ajudar nessa condução da dor, mas a gente também faz a prescrição da atividade física específica, tá? Então, a gente precisa pensar que, por exemplo, quando nós utilizamos a atividade física intencional para algum grupo muscular, eu trabalho, por exemplo, músculos estabilizadores. O que são os músculos estabilizadores? São os músculos que vão ajudar na manutenção de uma postura. Então, às vezes a gente escuta assim, as mulheres às vezes falam, né? Eu já faço muita atividade no meu dia. Eu trabalho o dia todo, eu chego em casa, ainda cuido da casa, e assim, a gente sabe que isso é um tipo de atividade. Mas o corpo precisa, né? o corpo precisa de uma atividade intencional. Então, a gente precisa, dia após dia, viver ciclos, né, de atividade. Hoje eu vou trabalhar tal grupo muscular, amanhã eu vou trabalhar outro grupo muscular, mesclando com o exercício aeróbico que o José falou no início. Então, a gente precisa pensar em tudo isso e também pensar no exercício de flexibilidade, mobilização. Eu vou dar só um exemplo para finalizar sua pergunta, Renata. Por exemplo, o quadro de mulheres que estão em trabalho de parto, né? As mulheres que estão em trabalho de parto estão com dor. E aí a gente pensa, o que é melhor para ela? A imobilidade ou a mobilidade? A gente vê os estudos hoje falando, tem um estudo de 2020, que o autor ele fala que as mulheres que foram submetidas à mobilidade articular, que seja pequena, pode ser pequenininha mesmo, pode ser só um movimentozinho simples ou movimentos até mais estruturados, elas relatavam menos dor durante as contrações.
Então, observe que se uma mulher em trabalho de parto, a gente aconselha que ela se mova, né? A gente vai, então, pensar que para outros quadros de dor também vai ser interessante o exercício e a atividade física, sim. Ok? Então, assim, sendo sempre bem intencional e sempre bem individualizado. É o que a gente sempre preconiza. Eu senti aqui em mim, né, que eu tinha muita dor na lombar, né? E ó, minha dor foi embora, não tenho mais a dor. E agora eu só tenho aquela dor gostosa, né, de ter feito atividade ali, aquela dor que você sente os seus músculos, que é o que a gente fala, né, a dor gostosa, né? Então, realmente, o exercício manda embora, né? Não sei se todas as dores, mas eu acredito que a grande maioria das dores que a gente sente, dor no joelho, dor nas costas, dor no pé, né? Quanto mais atividade que a gente faz ali, claro que todos os cuidados necessários, né? A dor tomou Doril, a dor sumiu. Interessante ter citado nas costas, né? Porque eu ia até falar isso também. A dor, muitas pessoas se queixam de lombalgia e elas retratam a dor como a dor em queimação, né? O tipo de dor nos diz muito. É uma dor que ela irradia, ela é uma dor pontada, ela é uma dor constante, é uma dor que vem e tem pausas. No caso da dor nas costas, ela é citado como a dor de queimação. Essa dor de queimação, geralmente a gente associa com fraqueza muscular. Então, a lombar, ela é formada por muitos músculos que são estabilizadores de postura, né? A gente precisa dessa postura quando está sentado, em pé. E aí, quando a gente trabalha a atividade física, a gente consegue remover esse quadro de dor que vinha por conta de uma fraqueza muscular. Então, é isso mesmo que você falou, a atividade física para quase todas as dores, sim, ela é importante. Vai ser associada, às vezes, a outros recursos, mas a atividade física vai estar incluída, sim, nos tratamentos. Quem queria falar um pouquinho aí? Não, eu queria falar o seguinte, eu costumo caminhar, faço uma caminhada grande e correr também. E quando eu estou com muitas dores, sabe aquela semana que não dá para você caminhar, não dá para correr? Nossa, sinto muitas dores. Aí eu falo assim, gente, tchau, 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 que eu já vou tomar meu remédio. Aí já fui lá correr, saiu correndo. E, de fato, elimina todas as dores que eu estou sentindo, desde o ombro até a lombar, que a Juliana estava falando. Mas é isso mesmo, o prazer é muito gigante, muito intenso, e elimina todo e qualquer estresse também. Sim. E olha que pele bonita, gente. Dá licença. Não, e tem que manter o sorriso, e o exercício físico, por favor, não é tudo de bom, é um remédio natural que a gente não pode deixar de ter. Eu queria só citar isso, que o exercício físico, ele é a porta de entrada para você conseguir compreender, né, o quanto é importante, o quanto é prazeroso cuidar da nossa saúde, da nossa... E o nosso corpo não foi... Cuidar da gente, né? É o que eu falo. Deus deu um grande presente para a gente, que somos nós mesmos. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Da melhor forma possível. E o exercício, ele é realmente revitalizante, ele é transformador, ele é maravilhoso mesmo. Ele faz o nosso sangue correr mais rápido no nosso corpo, que é no sangue que está a nossa vida, né? Então, o exercício é realmente, né, maravilhoso. E assim, entre os remédios naturais, Renata, nós temos aí o exercício físico e a alimentação natural como sendo os mais estudados, com maiores índices de comprovação científica dos benefícios deles. Os outros remédios naturais ainda estão sendo mais estudados, agora estão aumentando muito os estudos sobre o sono também, né? Mas basicamente, exercício físico e alimentação tem muito estudo, muito mesmo. São os principais ali, né? O nosso corpo, nós não fomos criados para
para estar estáticos. Nós fomos criados para o movimento, não é isso? A fisioterapeuta, Mônica, é isso que eu ia né? citar. Nós temos mais de 600 Não é? músculos no corpo, né? Olha isso. Então, se nós temos tantos músculos e eles precisam estar em funcionamento, eles não são feitos para ficar parados, né? Eles são feitos para Não é? estarem estabilizando, para fazerem força, para fazer todos os tipos de atividade que a gente possa imaginar. Então, sim, é feito para estar em movimento. E uma coisa que eu só ia citar, Mônica, que você falou da seu nível de percepção de dor, né? Quando você faz uma atividade física, você diminui esse nível de percepção de dor. Isso é relatado em alguns estudos. Então, por isso que mesmo a pessoa relatando dor, e às vezes os pacientes ficam chateados na fisioterapia porque tem tanto exercício, né? Mas é isso mesmo, o nível de percepção de dor vai diminuindo. E essa integração que o exercício e a alimentação, como a professora disse, falou, integra todo o corpo, né? Então, por isso que eles são tão estudados, já estão aí tão comprovados, né? Como excelentes remédios, sim. Mas a gente precisa de atividade todos os dias. Nossa, é incrível. É muito gostoso mesmo. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, José. José, né, a gente já sabe que a atividade é muito bom, faz bem para o corpo, faz bem para a saúde, faz bem para a nossa mente. O que você me diz sobre o alongamento? Ele é realmente necessário? Aonde que a gente consegue entender melhor sobre o alongamento? Quais os benefícios que ele pode dar para a gente e se ele é realmente importante? É interessante quando a gente pensa assim, eu vou viajar para alguma parte. As pessoas não simplesmente pegam a chave do carro, vai lá e sai. Primeiro prepara a bagagem, né? Prepara o que eu vou precisar para a viagem e se prepara e daí viaja. Para o exercício físico é a mesma coisa. Tem que existir um preparo. E esse preparo é o alongamento, onde no alongamento ele vai trazer algumas facilidades ali para a atividade física. Exemplo, a questão do recrutamento das fibras musculares, elas já são recrutadas desde o processo ali do alongamento, onde para você realizar a atividade física vão ser recrutadas essas fibras, e vou usar esse termo, né, para não ser pego de surpresa, daí você já faz esse processo do alongamento, né, o que vai te ajudar ali na atividade física. E como já observamos no início, o alongamento ele faz parte da atividade física também. Ele está ali no conjunto. E algumas pessoas falam assim, beleza, então vemos aí a importância, vamos fazer alongamento ali para iniciar a atividade física. Ok. Mas também ele é importante após o exercício físico, porque o alongamento após ele vai diminuir as dores, como vai diminuir as câimbras também, pós exercício, sendo que ali na atividade está ali contraindo, e tem ali a tendência, né, de ficar contraído, mas quando você faz ali o alongamento, ele vai voltar àquela posição inicial que você quando você começou ali a realizar. Então, com certeza, é benéfico realizar antes, realizar depois. Super importante, né? Ele dá aquela esticadinha no músculo, né? E Júlia, Eu ia agora... falar do alongamento, que o José falou que ali do livro foi citado, né, o exercício aeróbico, o resistido, o alongamento e o equilíbrio. Muito normalmente, as pessoas só fazem alongamento pré e pós-treino. E aí fica aquela, né? Era que nem a dúvida que existia. Qual que é melhor, nutrição ou atividade física? Quando eu faço alongamento, antes ou depois? E aí vem um monte de teoria falando antes, depois, e assim, os dois estão corretos, mas o alongamento ele deveria ser visto como um treinamento de alongamento à parte, sabe? Não só pré e pós-treino. Então, tipo, um dia eu vou fazer caminhada e corrida, no outro eu vou fazer musculação, e em um eu vou fazer o alongamento.
Ter aqueles 10, 15, 20 minutos só para se alongar, né? Porque o corpo tem muita articulação. Então, qualquer alongamento que faça a movimentar as articulações, rotação também. Então, ele tem essa importância como... E do mesmo jeito que lá no livro falou, o equilíbrio, né? Esse é menos ainda um treino que a gente faz. Quase nunca a gente treina equilíbrio, né? Pegar um pé e ficar lá equilibrando, e daí, conforme a idade vai fazendo, a gente nunca treinou equilíbrio, tropeça e não tem equilíbrio, cai, entendeu? Então, são módulos que deveriam ser... Só que, assim, se for fazer tudo, é muita coisa, né? Tem que tomar água, tem que fazer exercício, tem que fazer alongamento, tem que aeróbico, musculação, tem que dormir, tem que comer. Então, mas assim, mas quando der, pense que o alongamento é uma aula que deveria ser feito à parte, assim, para preparar o corpo como um todo, né? E ele ajuda muito, alongamento. Eu acho que muitas pessoas hoje precisam demais de alongamento, né? Eu, com certeza, e os que estão aqui também. Era isso aí. Então, quem quiser fazer um alongamento, corre lá na bio do nosso Instagram. Lá tem o link da nossa realidade virtual. Se inscreve e vai até a nossa academia, que lá tem um monte de treino legal. E tem também o treino de alongamento para você fazer na sua casa, a hora que você quiser. Nós vamos esperar vocês. vida10.online/virtual. vida10.online/virtual. Lá vai ter uma telinha lá de cadastro. Para quem nunca entrou na Vida, existe a tela de cadastro. Aí é nome, e-mail e idade. E se você já entrou e fez o cadastro alguma vez, é só ir lá e digitar o e-mail, e aí lá dentro você vai ter a realidade virtual, que tem muitas coisas teóricas e práticas, que é o que a gente vai falando aqui, conforme eu for fazendo a live, vai apresentando para vocês. E agora eu quero fazer uma pergunta especial para a Júlia, que é a nossa fisioterapeuta. Júlia, quando eu tenho, né, essas dores nas costas, dor no joelho, dor em geral, né, na lombar, existe algum tipo de exercício, existe algum tipo de atividade, algum movimento que a gente pode fazer para melhorar esse tipo de dor? Então, Renata, a gente pensa sempre que o exercício, ele precisa, e a gente tem que ter bastante cuidado, né, quando a gente aborda esse tópico, porque como a gente está na nossa era digital, às vezes as pessoas buscam referências globais, né, e muitas vezes a gente não vai ter como prescrever algo que sirva para todas as pessoas. Então, assim, o que que a gente orienta? Primeira coisa, qual é a dica que eu posso dar para as pessoas que estão agora sentindo alguma dor, né? Eu sempre falo, a gente sempre pontua que é interessante você identificar qual é o tipo de dor que você sente. Aquilo que eu já citei anteriormente. Existem vários formatos da dor se apresentar. Então, a dor rasgando, uma dor cansada, essa dor irradiando, que tem muito a ver com a questão de terminações nervosas, essa dor em queimação. Identificar qual é o tipo da dor, né? E também identificar o que está causando essa dor. A gente pensa nas causas, porque às vezes são causas que a gente pode eliminar. E simplesmente quando você elimina a causa, você tira a dor. Então, por exemplo, pessoas que estão nesse mundo virtual, e a gente vem vindo aí da pandemia com esse panorama de home office, né? Todo mundo computador, e isso tem se intensificado cada vez mais. Então, às vezes é uma dor por movimentos repetitivos. Então, às vezes, fazer pausas durante essa atividade do dia, que você não tem como parar, né? Você não tem como remover a causa, mas você pode fazer pausas. E nessas pausas, como o José e o Marcelo falaram, fazer alongamentos, né? Fazer pausas específicas para alongamentos. É uma dica que a gente pode estar aqui trazendo. E também, no caso, se for possível, retirar a causa da dor, né? Mudar o estilo de sentar, colocar melhor essa cadeira, a altura da mesa, essas coisas que a gente precisa talvez pensar no dia a dia.
E só aprofundando um pouquinho mais nessa questão dos tipos de exercício, o Marcelo citou, como no livro vem falando do alongamento, a mobilização articular, existem movimentos excêntricos, concêntricos, isométricos, a gente tem uma gama gigantesca de exercícios, de mobilizações, né, muscular, e a gente precisa de fato, sim, se for algo persistente, e que a pessoa não consiga remover a sua causa, procurar um acompanhamento profissional adequado para que possa ser feita uma prescrição para cada caso, né? Então, assim, o que eu sempre pontuo é isso, essa individualidade, a gente precisa buscar ter, mas se a pessoa já consegue identificar qual é o tipo de dor que ela sente, a região, e se tem uma causa, né, dessa dor, já são dicas valiosas que ela já pode agora raciocinar como é que ela pode, o que ela pode fazer para eliminar. E a questão do exercício, bastante cuidado da gente não ter algo igual para todo mundo, né? A gente tem sim muitas dicas maravilhosas na internet, mas quando é uma dor pontual em uma articulação específica, em um joelho, na coluna, a gente tem que ver de fato mais aprofundadamente o que está causando. Mas sim, o exercício, a atividade física vai ser um recurso que vai melhorar ainda mais o quadro dessa pessoa. Então, não acostumar-se com a dor e também não acostumar-se apenas com aqueles analgésicos, né? Nem que seja farmacológico ou não, porque eles removem a dor, mas não tira a causa. E a gente precisa sim ir a fundo, identificar qual é a causa e remover essa causa e tratar corretamente. A causa é sempre o ponto-chave, né? Isso. É o que eu falo, né? Tenho falado para algumas pessoas. O objetivo do Vida 10 é fazer as pessoas não tentarem buscar a cura da doença, mas sim as pessoas buscarem a saúde. Então, né, faz todo sentido você não tem que procurar a cura de alguma coisa, você tem que saber a causa que aquilo, por que causou aquela dor em você e você tentar mudar aquilo. Então, a gente tem que ir atrás da nossa saúde, não tentar né, solucionar as nossas dores, né? Tem um quadro que eu gosto muito que quando eu ouvi, eu adotei, né? Que é aquela figura do chão molhado, que você vai lá e seca, daqui a pouco ele está molhado de novo, você vai lá e seca, e continua molhado. O que será que está acontecendo? Essa água está vindo de algum lugar, né? Deve ter um vazamento, a torneira está aberta, né? Existe uma causa, e não vai adiantar eu ficar enxugando aquele piso, porque ele vai continuar, se a torneira estiver pingando, ele vai continuar molhado, né? Que é a causa. É bem fácil da gente entender isso, se a gente pensar nesse chão molhado, e muitas vezes o que a gente faz é secar o chão, mas ele continua molhado. E o secar o chão, às vezes, é o quê? São os analgésicos, os anti-inflamatórios, que, na maioria das vezes, trazem outras consequências para a nossa saúde. E o chão molhado pode levar um tombo, né? A pessoa pode escorregar, cair, mas vamos, então, resolver o problema da torneirinha que está pingando, ou do vazamento, ou da infiltração, né? Para a gente poder resolver o problema na causa. Sim, sim. E, Mas, sabe que eu estou querendo falar um pouquinho agora? A Superbom, né, que é a nossa parceira aqui do Vida 10, ela vai sortear uma cesta com as delícias da Superbom. Então, eu estou mandando um link aqui. Mas não sei se você consegue colocar esse link lá no Instagram para o pessoal se cadastrar. E todo mundo que está participando aqui da nossa roda de conversa se cadastra e vai concorrer a uma cesta com um monte de coisa gostosa da Superbom. E quem ainda não conhece a Superbom, agora é uma grande oportunidade de estar conhecendo e participar de ganhar essa cesta maravilhosa, cheia de coisa gostosa para vocês. Então, não sei se você consegue, Má, colocar Gostosa aqui e saudável, né, Renata? A Superbom, gente, para quem não conhece, ela é uma empresa, uma indústria de alimentos
orgânicos naturais, ela faz carne vegana, ela faz geleias, ela faz, nossa, um monte de coisa, leite, ela O faz suco de mel, uva é campeão. suco de uva, ela É tem os campeão. eles têm muitos produtos muito legais, tem almôndega, tem os hambúrguer, tem, olha, um monte de coisa deliciosa. Você conseguiu, Mar? Consegue? Daqui a pouco o Mar coloca. Daí a gente já se cadastra para ver quem vai ser o ganhador da cesta Super Bowl. Então, mais uma pergunta. E essa vai para o José. José, a gente está falando, né, de músculo, de alongamento, né, e eu escuto muito na academia aquela bendita frase, né? Renata, contrai o abdômen e, né, e faz o exercício, né? Contrai. O que é isso? Qual é a importância do músculo contraído para a atividade? E se ele traz muita eficácia para o treino, né? Quais são os benefícios do músculo contraído para a atividade, né? Para o bom resultado do exercício. É interessante a gente observar o mecanismo de contração muscular, mecanismo de contração do músculo, onde isso é realizado em todos os momentos. A gente simplesmente movimenta assim a mão e tudo, qualquer movimento. Para que ele ocorra, antes foi possível a contração do músculo, sendo que na atividade física, mesmo que alguém não fique lá, por exemplo, fazendo uma atividade, está lá, mantém contraído, você vai lá fazendo, independente disso, o processo de contração muscular, ele vai ocorrer. Então, de repente, principalmente na academia, algo mais importante do que tal, tem que manter contraído, se está realizando o exercício adequadamente. Tem muitas pessoas, né, que praticam ali o exercício ao longo de um período e não tem aquele resultado esperado porque simplesmente não estava realizando ali da forma adequada. Então, o mais importante, né, dessa parte de manter contraído é se estar realizando de forma adequada o exercício físico ali específico, né? Por exemplo, se é de abdômen, se é de costas, essa questão da contração, né, ela sempre vai estar ocorrendo, né? É muito interessante, né? Vou fazer uma pergunta aqui para os nossos educadores físicos aí, o Marcelo, o José e a Júlia aí, que é fisioterapeuta. Eu tenho a impressão em mim que quando eu contraio o abdômen, eu ajudo a alinhar a postura. E isso contribui para um bem-estar. Uhum. Não sei se eu estou errada nisso aí, mas é uma sensação que eu tenho. E eu busco me corrigir sempre nesse sentido, porque é o alinhamento da postura. Essa contração, ela provoca esse alinhamento. Eu não consigo contrair o abdômen e ficar curvada. Então, para contrair, eu alinho. Como que é isso para vocês? Eu vou falar um pouquinho assim, tipo, em relação ao contrair o abdômen ou uma postura dentro do movimento. Então, existe, primeiramente, a biomecânica do movimento. Então, se você está andando, se está fazendo um exercício, a mecânica de cada um varia. Dentro da biomecânica, você contrair ali, você se concentrar, principalmente em exercício de musculação, ele serve como um músculo daí que chama-se sinergista. Então, existe o músculo agonista, que é aquele que está sendo efetivado, o antagonista. Então, se eu estou fazendo bíceps, o agonista é o bíceps, o antagonista é o tríceps. E existem os músculos sinergistas,
o abdômen, neste momento, ele serve como um músculo sinergista, que é um músculo de apoio ao movimento. Então, ele está dando estrutura, ele está dando estabilidade, está dando equilíbrio, ele está dando ali toda a estrutura para você realizar a biomecânica do movimento de uma maneira correta. E como ele é a posição anatômica, né? Aquela que você fica em pé, abre a mão assim, tipo, mantém o perfil corporal, é bem provável que ele esteja melhorando o corpo como um todo, né? E principalmente que o outro mais detalhado é que ele é o músculo do core, né? Que é os músculos mais internos, assim, que são os músculos estabilizadores do tronco, e a partir dessa estabilização do tronco, você consegue fazer o movimento mais correto. É o jeito que eu resumiria aí. Eu também queria só complementar, Marcelo, a questão que a gente pontua a importância da musculatura, mas a gente pensa que além da musculatura, a gente pode pensar, por exemplo, nas fáscias, né? As fáscias, elas são estruturas que estão ali próximas, em contato direto com musculatura, com os tendões, e a gente observa assim, essa estabilização de tronco, por exemplo, ao fazer uma contração, ao realizar uma atividade física, ajuda nessa estabilização como um todo. E aí, às vezes, a gente fala assim, né? Como a pergunta sobre contrair a musculatura e permanecer contraído, as pessoas fazem o seguinte: elas fazem a contração voluntária máxima, ou seja, ela contrai o máximo que pode e tenta sustentar. Só que se a pessoa não tiver um bom treinamento muscular, ela não vai sustentar por muito tempo, ela vai acabar relaxando. Então, qual é a estratégia que a gente usa? É uma dica que eu vou deixar para todo mundo também, e de acordo com a pergunta da professora disse. Ao invés de a gente fazer uma contração voluntária máxima, contrair o abdômen, ficar ali, daqui a pouco relaxar, ativa o abdômen. É diferente a contração quando você está apenas ativando a musculatura para manter essa postura, como a professora falou aqui, para manter uma postura, eu estou ativando e não contraindo o máximo que eu conseguir. Porque essa contração máxima, você vai relaxar, é natural. A gente não. Aqui é apenas atletas que conseguem ter essa contração e sustentar por muito tempo. Então, ativa a musculatura. Essa é uma dica que a gente dá, por exemplo, quando a gente fala de treinamento do assoalho pélvico, que é uma musculatura que poucas pessoas conhecem, e menos ainda fazem essa ativação da musculatura do assoalho pélvico, que é a parte do períneo, né? E outras musculaturas também dessa região da pelve. Mas a gente fala, ativa a musculatura, mantenha a postura, que você vai conseguir sustentar por mais tempo. Então, essa é uma dica que a gente pode levar para o nosso dia a dia, para a academia, quando formos fazer uma atividade qualquer, né? Será que é por isso que quando a gente faz uma atividade, a gente pega os pezinhos, porque daí contrai o nosso músculo e a gente faz o exercício, né? E, consequentemente, ele tem mais benefícios, né? O músculo é melhor ativado ali, né? Eu acho que é meio que por aí, né, Mar? Né, pessoal? O que vocês acham? De colocar o peso dentro do treino específico Porque quando você vai fazer uma atividade, a professora te dá um pezinho, né? Vamos imaginar aqueles de braço. E daí, consequentemente, o nosso músculo fica contraído e, né, temos um benefício maior do que ficar levantando somente o braço ali ao ar livre, né? O peso, a carga, ele está ligado mais ao princípio da adaptação e sobrecarga. Então, tipo, você começou com uma carga que é o peso corporal, você aumentou ele um pouquinho, então, tipo, ele ajuda a estabilizar o corpo, mas o princípio da utilização do peso é voltado ao princípio da sobrecarga, cada vez a pessoa ir melhorando um pouquinho, esse é porque usa a carga, entendeu? Mas ele pode até usar na estabilização, mas daí o princípio que usa o treino é outro, sabe? Do estabilizar o corpo. Porque tem o princípio da individualidade biológica, cada pessoa vai variar de acordo. O princípio da readaptação, tipo, a pessoa está parado, mas ele é um parado que treinou muito tempo, e daí ele volta, então ele traz todo aquele passado. Então, são princípios de treinamento esportivo. E daí tem um livrinho aqui que daí depois pode detalhar, que é legal também. Mas ele daí é mais para esporte, daí ele... Então, é mais isso, é a sobrecarga. E
E quanto mais carga, para você chegar e aumentando ela, né? Daí você tem que ir estabilizando o corpo e preparando o corpo como um todo para conseguir chegar nela naquele ponto. Entendi. Gente, e agora a nossa última pergunta para nossa querida Mônica. Mônica, então a gente sabe que é bom fazer atividade, né? Quem pratica, você que pratica, todo mundo que pratica sabe o quanto é bom. E por que que as pessoas têm tanta dificuldade em manter uma regularidade na prática da atividade física, sendo que ela traz tantos benefícios para a nossa vida, para o nosso bem-estar? Você, como psicóloga, como que você interpreta isso? Quais são os principais objeções das pessoas para não dar continuidade a essas atividades e às vezes nem começar uma atividade? Olha, Renata, é muito complexo, é bastante complexo, né? A questão de eu conseguir fazer um exercício ou não conseguir fazer um exercício inicial ou parar, paralisar, é bastante complexo. E a gente traz, então, essa demanda psicológica mesmo, tá? Eu indo um pouquinho para a premissa da psicologia do exercício físico e do esporte, ele traz que a premissa é uma mente saudável. Como que eu consigo uma mente saudável? Gerenciando as emoções. Então, com isso, a gente vai aí nesse caminho, né? Traçando um pouco quem é o ser humano, né? Então, o ser humano é dotado de situações que elevam, e própria da natureza humana, né? Que eleva as suas emoções, né? Tipo, o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, as frustrações por expectativas irreais, né? Então, eu posso fantasiar algo que eu quero atingir. Eu quero correr 10 quilômetros e eu comecei a correr faz um mês. É possível? Não, não é possível correr 10 quilômetros, sendo que eu acabei de começar. Então, assim, frustrações geradas, e não só por esse motivo, mas na vida, né, no cotidiano, né? Então, são emoções que são geradas, por exemplo, por luto, emoções que são geradas por problemas que acontecem na família, enfim, né? Então, esse cotidiano. Todas essas emoções, né, essa intensidade emocional, ela pode gerar uma ansiedade muito elevada. E essa ansiedade, ela pode estar voltada para o passado ou para o futuro, tá? Com isso, essa ansiedade elevada, ela paralisa um comportamento para a ação, por exemplo, de praticar um exercício físico, de praticar um esporte, de praticar um movimento, uma atividade física, até em casa, né? Então, tem muitas pessoas que ela supervaloriza essa emoção que ela está sentindo naquele momento e limita completamente até o seu caminhar. Então, a gente vê pessoas que têm problema na mobilidade e a gente vai pesquisar e é por questões emocionais, não é? Chega a ser física porque fica tão crônico que, é claro, compromete a parte física, mas assim, o trabalhar, o gerenciar essas emoções é fundamental para que nós tenhamos movimentos corporais, né? E essa amplitude cerebral vinda do exercício físico, do movimento, que amplia a nossa vida, né? Amplia a nossa vida. Esses são alguns fatores. Um outro fator pode ser uma limitação pessoal, como, por exemplo, uma pessoa que está precisando cuidar do marido, da esposa, um cuidador, né?
está precisando cuidar do neto, que os filhos precisam trabalhar, enfim, existem N situações limitantes na vida pessoal que pode impedir essa pessoa de praticar um exercício físico, porque ela se entrega, né? Ela entrega a vida dela toda para aquela atividade, né? Seja doméstico, seja excesso de trabalho, seja estudo para um vestibular, para um mestrado, enfim, ela compromete o tempo dela com essa determinada atividade. Então, uma pesquisa mostra que 35% das pessoas que responderam esse tipo de pergunta, né? Qual a tua dificuldade de praticar exercício? Responderam exatamente a falta de tempo, né? E a gente sabe que o tempo é limitado, eu acho que está cada vez mais corrido, a gente acorda, daqui a pouco já está tarde, não é assim? Porém, né, se a gente não cavar um espaço, né, neste tempo, de fato, o nosso corpo vai adoecer por falta de movimento. Um outro fator também que pode paralisar, que pode ser limitante, é aquele tipo de diálogo interior negativo. Então, a pessoa, ela leva a vida dela mais para o negativismo, né? E aí, nós conhecemos isso como um pensamento tudo ou nada, né? Do qual, assim, a pessoa, ela se recusa a iniciar um processo de exercício, por exemplo, ou práticas de esporte, enfim, aquilo que ela gosta, ela se recusa, a não ser que ela consiga fazer todos os dias. Ou seja, se ela trabalha, se ela tem questões domésticas, se ela tem outras questões de estudo, ela vai conseguir fazer todos os dias? Será que ela vai conseguir fazer? Assim, eu fico duvidoso, que eu acredito que não, né? Porém, ela poderia tirar meia horinha cada dia, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, uma vez por semana, não é? É pouco uma vez por semana, porém já é o início. Então, que vá domingo, né? O final da tarde, início, enfim, né? A hora do almoço. Então, ela se limita por conta de pensamentos, né, negativista, pensamentos que iriam, se eu não fizer isso, se eu não fizer assim, não vou fazer. Então, é o tudo ou nada, e prejudica por demais essas práticas de exercício físico, né? Um outro motivo também pode estar relacionado a tipos de traumas durante a experiência de vida, né? Então, existem N traumas, né? N marcas na vida que pode estar impedindo esta pessoa de buscar, né, a prática do exercício físico. Eu vou aqui inventar uma, né? Mas, assim, por exemplo, né? É um exemplo, acho que vocês podem até ter mais exemplos, mas, assim, uma pessoa, por exemplo, que passou a infância dela, né? Tendo que ir para a escola, fazer longa caminhada, porque os pais ou não tinham dinheiro, não tinham recurso suficiente para levar, buscar. Então, essa criança, ela precisou, né? Ela foi, tipo, obrigada, né? A caminhar para ir para a escola, a fazer outras coisas que demandava esse caminhar dela. De repente, né? Isso não é generalizando de forma alguma, mas de repente ela existe uma marca nela que impede ela, né, de elevar o pensamento para um outro lado. Olha o quanto foi necessário, o quanto foi importante eu fazer essa caminhada durante a infância, não é? E agora eu consigo, então, praticar meu esporte, consigo praticar o meu exercício físico, só que tem pessoas que fazem exatamente o contrário, né? Então, assim, eu me doei tanto, eu fui tão obrigada que hoje eu não consigo. Então, infelizmente, são limitações, né, emocionais das pessoas que
buscando ajuda, consegue sair dessa condição tranquilamente. Então, assim, veja, eu não consigo fazer porque me sinto cansada só de pensar. Vocês já ouviram isso? Não, só de pensar no quando você vai correr, eu já fiquei cansada, vou lá sentar. Eu já ouvi muita gente fazendo isso. Isso pode ser, tá, um ponto ali de uma marca na vida dele. Então, assim, todos esses fatores, eles acabam impactando um processo de decisão, né? Então, fica comprometido a decisão dele iniciar um processo da prática de esporte ou prática de exercício físico. Então, a escolha, então eu quero ir independente do que eu passei, independente deste luto, independente do meu mestrado que demanda muito tempo, eu vou. Então, é uma decisão que é tomada e depende só da pessoa, né? Não adianta o Marcelo, que é treinador, o José, a fisioterapeuta, não adianta. Vai no médico, o médico fala, recomenda, só que a pessoa não consegue, sabe? Falta um motivo maior, interior, para que ela se mova para essa ação, né? Então, esses fatores tem outros fatores, mas esses fatores são os fatores que eu acho que mais relevante, né? Que a pessoa precisa parar um pouquinho, pensar o quanto o exercício físico pode melhorar e muito a condição dela mental. É exercício para o cérebro, em todos os sentidos, né? E a gente não precisa ser perfeito. A gente nunca vai ser perfeito, né, gente? Então, assim, não, perfeição não. Começa de pouco, pouco em pouco. Seja imperfeito, seja no calçado, seja na roupa, né? Seja no próprio caminhar. Por quê? Porque existe o aperfeiçoamento. Então, isso é um processo. Então, inicia e vai, né? Então, eu costumo falar, assim, isso é mais um grifo meu, que, assim, essa sobrecarga desses pensamentos negativos, a sobrecarga de emoção muito intensa, levando para esse lado negativo também, né? E as preocupações, seja na área doméstica, de estudo ou de trabalho, ela assola tanto a mente que lhe toma muito espaço. E aí eu falo que eu chamo, né, assim, é como se fosse uma falta de tempo mental para o exercício físico, para a prática do exercício físico, entende? Então, a pessoa fala, eu não tenho tempo. Ah, então a gente pensa, né, que tempo é esse? Ninguém tem tempo se a gente for pensar, né? Que tempo é esse? É uma falta de tempo mental. Por quê? O cérebro tá tão estagnado, está tão sobrecarregado, que a pessoa cansa só de pensar, mas o que cansa é o que ela tem aqui dentro no pensamento, tá? Então, a consequência disso é a falta de disposição para a ação, né? Então, o cérebro, ele conta muito. Então, assim, por isso que eu trago um pouco da psicologia do esporte, né, em que ela traz essa condição, né, de uma mente saudável. Então, assim, isso para práticas de esporte de alta, de elite, enfim, né? Então, assim, a primeira coisa, tá, que o psicólogo do esporte vai perceber, por exemplo, num atleta, tá? Qual é a condição mental dele, tá? E analisar quais são os efeitos psíquicos básicos existentes, tá? Positivo ou não, entre a realização do exercício que ele faz, ou a prática do esporte que ele faz, que ele pratica, e a melhora do pensamento, da motivação e das emoções.
Então, a psicologia do esporte e do exercício físico trabalha muito as questões mentais para que um atleta seja atleta. E aí a gente vai para o amador, que somos nós, não é? Todos nós, também. Não é só o praticante de esporte, de elite, que pode ter esse caminhamento, né? Esse cuidado. Então, as pessoas, de um modo geral, ela pode se perceber, se avaliar, né? Avaliar o que é que está limitando o meu esforço, o que é que está me limitando a minha vontade de sair para caminhar ou fazer outro tipo de esporte que a pessoa deseja, né? Então, isso é um pouco desse caminho, né, que nós fazemos com as pessoas para que elas possam exercitar-se. Realmente a nossa vida ela é feita de escolhas, né? Ou a gente escolhe sair fazer uma caminhada, ou às vezes, muitas vezes, a gente escolhe ficar deitadona, né? Sim, Preguiçando, assistindo televisão, né? Fazendo comendo. nada, comendo. São poucos os casos que a pessoa realmente tem que cuidar do pai, tem que cuidar ali, que realmente não pode, né? É realmente uma questão de escolha, né? Como a gente já falou na vez passada na nutrição, é uma questão de escolha, né? Então a gente tem que escolher ser feliz e mudar e querer o nosso bem e querer cuidar da nossa saúde, né? E eu acho que um ponto também muito determinante para essa falta de regularidade das pessoas em praticar atividade é essa busca ansiosa pela instantaneidade de tudo. Então, eu começo a reeducação alimentar, começo a fazer atividade, passo um mês e emagreci 1 quilo. Daí eu já desisto de tudo, já abandono tudo. É o Então, tudo ou nada, né? é tudo ou nada, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Então, a gente tem que saber que é um passo após o outro, que tudo é gradativo, né? E como a gente sabe, né? A gente demorou tanto tempo, eu demorei tanto tempo para adquirir essas gordurinhas a mais, então não vai ser de uma hora para outra que eu vou perder tudo isso, né? Já faz 2 meses que eu estou praticando aqui a atividade, trabalhando essa reeducação alimentar, e eu estou sentindo que essa mudança é lenta, é gradativa, mas é assim que ela é, né? E a gente não pode desanimar com isso, né? A gente tem que continuar para o nosso objetivo macro. Como eu falei, E comemorar, e festejar comemorar as micro, pequenas vitórias, as as pequenas pequenas conquistas. vitórias, né? Para ir em busca da minha macro vitória, que é emagrecer um tantão. Eu pensei nisso, Renata. Nessa questão da sociedade muito imediatista, que é tudo para ontem. Alguém que de repente começou no mesmo dia que ela já conseguiu ali aquele resultado, ela ainda continua ali, mas cada ser humano é diferente. Sim. Então, só continua. O José, Então, Ô, José, a hora que eu vi aí no comecinho esse microscópio aí, eu lembrei da aula de histologia, cara. Você falou que é professor de histologia, né? Eu ajudo aqui os alunos aqui Entendi. na faculdade. nossa, agora Só que para eu fiquei lembrar. sabendo que isso é um microscópio. Microscópio aqui Eu atrás. lembro, não, eu lembro que a primeira vez quando eu estava na aula, daí o professor me deu uma folhinha verdinha, assim, eu olhei, e aí, Só nossa, tinta. vivo lá dentro, nossa, eu nunca mais esqueci, cara. A folha tá viva, e eu olhando, sei lá, não sei se é célula, não sei o nome daquilo, mas o negócio se mexendo lá, falei, nossa, agora do ladinho aí ter aula sempre à disposição, né? E, As primeiras é só tinta mesmo que vê, né? E depois vai melhorando a visão. Gente, então eu vou encerrar a nossa roda de conversa de hoje sobre o exercício, que é um dos 8 remédios naturais que, na minha opinião, ele é a porta de entrada para mudança de vida, mudança do estilo de vida, para uma vida mais gostosa, mais prazerosa, para a gente adquirir um bem-estar.
E eu vou terminar com uma oração e depois, se alguém também quiser fazer mais algum comentário aqui, fica à vontade. Mas eu vou fazer uma... Ou alguém quer fazer primeiro algum último comentário aqui? Só agradecer. Que gostoso, né? A última dica é a volta no quarteirão. Quem está sedentário aí, quer fazer alguma coisinha, a gente viu que o princípio de caminhar, andar é muito básico, então vai andar onde? Se você quiser, até na sua casa, mas para ter o início do caminhar com os 8 remédios natural, que daí vai ter sol, aí vai ter ar, aí vai ter você pode tomar uma água antes, chegar e vai se melhorar. Então, dá uma volta no quarteirão. Esse é o princípio para quem está sedentário total. Uma voltinha no quarteirão aí já vai começar a ter esses remédios naturais na vida de cada um aí. Esse é o desafio Vida 10 para todo mundo. Então, ó, quem não faz nada, uma voltinha no quarteirão, vai ver que vocês vão ver que vai ser muito gostosa e muito prazerosa. Viu, Renata? A voltinha no quarteirão vai ser pouco. A pessoa vai dar uma volta e vai querer dar outra. E seja melhor ainda, né? É viciante exercício físico. Aliás, né, Mônica, esse é o princípio da motivação, né? Oh, isso aí, exatamente, né? É a satisfação ao realizar. Então, você deu uma volta, puxa, eu fiquei satisfeita, eu vou dar de novo. Então, essa é uma técnica motivacional, né? Vamos lá, gente. Então, vou fazer uma oração de agradecimento. Queria agradecer a todos, a Dirce, a Gina, que também não pôde estar aqui hoje, o José, a Mônica, a Júlia Viana precisou sair um pouquinho antes, mas ela deixou um beijo especial para todo mundo. Então, nosso muito obrigada, e principalmente ao meu irmão por ele ter feito um projeto tão lindo, tão maravilhoso, e falado para mim que eu podia participar, né? E eu estou muito feliz com esse projeto, realmente mudou a minha vida. E estou super feliz. Então, eu vou fazer uma oração. Então, Senhor Deus, eu agradeço por esse projeto Vida 10, espero que ele transforme vidas como o Vida 10 transformou a minha vida. E, Senhor, coloque no nosso coração, na nossa mente, a vontade de praticar atividade, de buscar correr, de buscar caminhar, de buscar que o nosso corpo seja renovado e revigorado com a prática de exercícios, e que o Senhor coloque na nossa mente essa vontade de praticar e de a cada dia buscar mais saúde, buscar mais vitalidade e conquistar uma vida e conquistar o verdadeiro bem-estar que o exercício nos proporciona. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a todo mundo que está aqui. E é isso, gente. Foi maravilhoso. Mais uma roda de conversa dos 8 remédios naturais. Ok, obrigada, gente. Valeu, Dirce, Obrigado. Tá.